Assim é Itapeva, que de tanto tempo tem muitas histórias. Quando a conquista do território brasileiro se efetivou a partir de 1530, o rei de Portugal decidiu utilizar o sistema de sesmarias para garantir a sua posse. Era necessário promover o povoamento e desenvolver atividades agrícolas e criação de gado, pois havia muita falta de alimentos em toda a Europa. O rei de Portugal incentivou a criação de arraiais e vilas como forma de garantir a posse das terras. Quase todo o território brasileiro era habitado por índios e, nesta região, sudoeste e sul do estado de São Paulo, moravam os indígenas guaianãs. Homens brancos e mestiços fizeram suas casas de terra, de barro, tanto os brancos quanto os índios. O pássaro-bicão, que morava no alto da árvore, era o primeiro que avistava quem ao longe vinha chegando. Um dia o pássaro-bicão anunciou: vem chegando gente, e é gente muito importante. Imediatamente, índios, mestiços e os homens brancos foram saber quem estava chegando. Quem é você? Perguntou o Bicão. Eu sou Antônio Furquim Pedroso e estes são meus companheiros. Hoje, 20 de setembro de 1769, venho oficializar a existência da Vila da Faxina. Naquele dia, para comemorar, as mulheres brancas e índias mataram e cozinharam tatus, peixes, capivaras para Furquim Pedroso, seus amigos e as pessoas do local. Na Vila de Faxina, que já tinha umas 20 casas, chegou o momento em que os índios e os brancos, eles não se entendiam. Eles tinham uma divergência, pois o lugar era muito plano e facilitava o ataque dos índios. Então, o pássaro-bicão resolveu pedir ajuda para sua amiga serpente, que morava no fundo do córrego do Lajeadinho, e assim falou: Dona Serpente, na Vila de Faxina, os brancos não estão se entendendo com os índios. Eles brigam todos os dias. Teria como ajudá-los? Sim, amigo Bicão. Sugiro que a Vila de Faxina se estabeleça aqui perto do Lajeadinho, que é bem servido de água, protegido pelas partes altas ao redor e bem longe da casa dos índios. Se me permite, amigo Bicão, gostaria de continuar morando no subsolo e ficar sempre bem boazinha. Para quem não sabe, o subsolo fica embaixo do lugar onde a gente pisa. Assim, a Vila de Faxina foi se transformando em cidade e passou a chamar-se Itapeva. Segundo a lenda, a serpente tem uma cabeça sobre a Catedral de Santana e a sua cauda está na represa do Pilão d'Água. Segundo últimos estudos, ela mede cerca de 4.000 metros e continua morando embaixo da cidade, no subsolo. Ultimamente, ela anda muito irritada e se manifestou abrindo uma cratera nas proximidades da prefeitura, onde cabia uma Kombi. Sabiam que a serpente é tão presente na história de Itapeva que ela está representada nas cores branca e azul da bandeira do município? Isso porque algumas pessoas a viram em época de muito frio em Itapeva, quando houve neve e ela estava
congelada e seu corpo se apresentava metade branco e na outra metade azul. Mais recentemente, o artista sacro Cláudio Pastro desenhou o painel principal da Catedral de Santana e lá existe uma serpente que é marrom e amarelo. Ele também desenhou elementos da história de Itapeva, como as araucárias, as casas dos colonos, as nascentes de água. Mas como serpente marrom e amarela? Como isso, Bicão? É que antes de iniciar o painel, Cláudio Pastro procurou conhecer algumas pessoas para saber sobre a história do local, sobre o que contavam, enfim, sobre toda a nossa riqueza cultural. E foi aí então que antes de iniciar o painel, Cláudio Pastro procurou conhecer aspectos históricos de Itapeva e as pessoas entrevistadas afirmaram que a serpente tem as cores marrom e amarelo, porque a viram em época de carnaval, quando ela estava fantasiada de tronco de árvore. Socorro! Socorro! Vamos começar a conversar, pessoal. Essa é a 11ª oficina de contação de histórias do Teatro a Bordo. O Teatro a Bordo, Caixola de Histórias, ele é apresentado no trecho da CCR SP Vias pelo Ministério do Turismo e pelo Instituto CCR, em uma realização da BERT Produção e Arte, com apoio local da Prefeitura de Itapeva. Então agora eu passo a bola para a dona Zuleide, que vai conduzir essa primeira parte da oficina. Então, uma boa tarde, uma boa oficina para todos nós. Eu sou uma professora aposentada e vou começar falando de Itapeva. A fundação da Vila de Faxina, porque foi assim que Itapeva começou, ocorreu em 20 de setembro de 1769, tendo como fundador o paulista Antônio Furquim Pedroso. Itapeva localiza-se na região sudoeste do estado de São Paulo. Sua economia bastante ligada à agricultura, pequenas, médias, grandes indústrias, prestação de serviços e também do comércio. E temos um aspecto bastante interessante aqui em Itapeva. As escolas incentivam muito a produção de contação de histórias. E dentro desse contexto da contação de histórias, sempre o início é a rememoração das lendas. E aqui em Itapeva, nós temos a lenda da serpente, uma serpente imensa. Ela tem 4.000 metros de extensão. Imagine que a cabeça dela está sob a Catedral de Santana e o seu rabo se encontra numa represa Pilão d'Água. Eu morei na área rural de Itapeva nos anos 70. Nós nos reunimos em alguns lugares para contar histórias, para conversar, para trocar receitas. Foi aí que eu conheci o pinhão da araucária, sua importância para a região, porque nós temos aqui em Itapeva uma região de reflorestamento nos anos 70. As araucárias foram substituídas por pinos e eucalipto, né? E foi nessa época dos anos 70 que eu comecei a conhecer o pinhão. E até hoje, todo ano, eu faço as mudas de araucária. Tanto que lá no meu quintal já tem umas 40 mudinhas de araucária, que daqui uns 3 anos, aí vão morar pela área rural do município de Itapeva e para mais
alguns lugares onde as pessoas tenham interesse. Eu ouvi a senhora falando que tem umas mudas, né, de araucária aí e tal. Eu quero fazer uma analogia da senhora cultivando essas mudas de araucária. A minha pergunta para a senhora é assim, o que a gente tem que cultivar para que a nossa próxima geração possa receber esse conteúdo da cultura popular que é tão rica no nosso país? Essa conexão que você fez, Douglas, entre o saber popular, as histórias populares, o local onde a pessoa vive, o olhar para o que existe nessa área ou na região, como aqui, não é? Nós olhamos e vemos ao nosso redor muitas araucárias e incentivar o plantio de mudas é uma forma de ligar a cultura popular, né, à natureza, bem nessa conexão, Douglas, que você está pensando, não é? E eu pedi para a minha neta trazer aqui uns copinhos com araucária. Não sei se vocês conseguem ver. Estão conseguindo? Olha, essas aqui, olha, estão vendo os pinhões sim, brotando, né? Estão conseguem ver? Sim. É uma belezinha, uma belezinha. E passar então agora para a segunda parte com a Adriana Napoli. Então, com o tema hoje, música e narração. Bom, gente, vou começar aqui falando dessa parte. Eu queria compartilhar um pouco da experiência e trajetória que eu fiz juntando histórias e música. Por que contar histórias com a música? Para mim, a palavra falada e a palavra cantada, elas estão muito próximas, né? Principalmente porque a gente pode ter musicalidade na fala e a gente pode ter histórias numa canção. Elas estão intimamente conectadas, né? Acho que ambas, né, tanto a música quanto a história, necessitam atenção, necessitam que as pessoas parem e escutem, né, o que está acontecendo ali para que possam fruir disso. Ambas têm múltiplos entendimentos, né, ainda que a música seja ainda mais subjetiva, mas a história também ela é subjetiva. Uma pessoa escuta uma história, ela pode entender uma coisa, outra pessoa escuta a mesma história e pode entender outra. Então, tem uma subjetividade aí que envolve os dois. A música e as histórias aguçam a imaginação, aguçam a sensibilidade, né? As histórias, acho que eu até já falei isso em outros encontros que a gente teve aqui, mas ela está intrinsecamente ligada à imaginação. Diferente, às vezes, de um teatro que tem ali elementos muito prontos, que mostram, né, o que está sendo encenado, a história muitas vezes não tem elementos, então ela se passa na cabeça de quem escuta, então ela exige a imaginação, assim como a música também, né? E acho que é importante a gente falar que as duas estão muito conectadas à escuta. Então é importante, aí volto, lá retomo o nosso primeiro encontro sobre a escuta, que é necessário que a gente abra os nossos ouvidos, que a gente saiba escutar, que a gente tenha uma escuta atenta. E se a gente parar para pensar, né, na formação humana, o ser humano ele começa a escutar desde o ventre da mãe, né? E dizem que a primeira coisa que ele escuta é o bater do coração da própria mãe. E essa seria a primeira música que o ser humano escuta. Então a música está muito ligada, né, à sensibilidade, ao emocional. E pensando nisso, inclusive, quando a gente trabalha com crianças pequenininhas, né, assim, a primeira infância, crianças que ainda não têm um vocabulário já estruturado, elas ainda estão adquirindo o vocabulário, elas estão aprendendo as palavras. Às vezes elas não vão entender tudo que você está falando quando você conta uma história, né? Porque ela ainda está adquirindo vocabulário. Então, ela capaz que não sabe o significado daquelas palavras certinho, o conteúdo daquelas palavras certinho, mas ela entende a afetividade no seu falar,
ela entende a musicalidade do seu falar, ela entende o lúdico, né? Que muitas vezes a música está na história também como um elemento lúdico, e isso atrai a criança. Ela entende as entonações que você dá, né? Se você está brava ali, ou se você está amorosa, se você está feliz, se isso é algo alegre, se isso é algo triste. Ela entende as entonações que você dá, ela entende a melodia da sua fala, o ritmo, e é importante quando a gente fala de contação de histórias, falar sobre o ritmo, né? O ritmo é muito importante numa narração. Os silêncios também contam muita coisa, né? Também dizem. Então, a maneira como você usa as pausas, isso é muito comum, né? Na narração de histórias, na música, silêncios também são preenchidos de entendimento, né? Então pensar que a música ela está muito conectada à infância, né? Inclusive é muito comum, né, as brincadeiras cantadas, né? Se a gente parar para ver as brincadeiras de roda, é muito presente na infância, né, de todo mundo. Inclusive na nossa cultura popular aqui também, né? As brincadeiras que têm essa musicalidade, parlendas, né? Isso faz parte do universo infantil. E quando a gente cresce, a gente não fica alheio a isso, né? Esse repertório que a gente ganha na infância de oralidade, de música, de lúdico ligado à música, ele persiste, né? Ele continua com a gente, mesmo na nossa fase adulta. Então, acho que essas coisas são importantes a gente falar. Bom, gente, então, um grande beijo a todas e a todos, um ótimo final de semana e até sexta que vem. Tchau, tchau. Até. Tchau, obrigada. Até. Tchau, gente. Até. Tchau. Olha só, a Marionça veio aqui nos visitar hoje. Marionça, acompanha a Marionça lá no Cachola de História. Tchau. Tchau.